Cumprimento a você com a paz do Senhor Jesus e quero dizer que me sinto privilegiado por poder ter essa oportunidade de vir aqui compartilhar um pouco da palavra de Deus para a nossa edificação. Nós estamos dando continuidade ao tema Como os problemas chegam na família. Dentro desse tema estamos estudando como é que a alma do ser humano causa problema aos demais membros da família e para a família como um todo. E, especificamente, neste encontro, nós vamos ver como é que os enganos estão destruindo a mulher. Vamos ver hoje o engano sobre a função da mulher. E acreditam que a mulher pode fazer a função do homem, o homem fazer a função da mulher, e não é assim. Isso é o engano que tem destruído as famílias. Muitas famílias estão destruídas porque têm se deixado se levar por este engano. E nós vamos colocar esse assunto da seguinte forma. Vamos ver o plano de Deus, como Deus planejou que fosse a função da mulher, e como é que a família deve estar se comportando para verdadeiramente estar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então vamos ver tudo na origem, porque os nossos erros, os nossos problemas estão lá por causa do pecado, né? Por causa da desobediência cometida lá no Jardim do Éden. E nós vamos ver no início como é que Deus planejou a família para nós comprovarmos que verdadeiramente a maioria das famílias hoje está fugindo do plano de Deus. Vamos ver Gênesis 2,18 que diz assim, observa. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Nós podemos ver na palavra de Deus que antes de Deus criar a mulher, ele criou o homem. E antes de formar a mulher do homem, este homem já trabalhava, já dava nome aos animais, como você pode ver em Gênesis 2,19 em diante, ele já trabalhando, já sendo treinado e capacitado. Então, o que nós percebemos que, por princípio, antes de chegar uma mulher na terra, Deus já tinha um homem capacitado e sendo treinado para exercer a missão que Deus lhe deu, que é de ser cabeça. Por que a missão do homem é ser cabeça? Porque está dito aqui, far-lhe-ei uma ajudadora. Quem ajuda não é o cabeça é ajudado, né? No exército, nós temos um comandante e ajudadores, que são os seus auxiliares. Num país, nós temos o cabeça, que é o presidente, e os seus ajudadores, que são os ministros. No estado, nós temos o governador e os seus ajudadores, que são os secretários de estado. No município, nós temos o cabeça, que é o prefeito, e os seus ajudadores, que são os secretários. Numa escola, nós temos o diretor e os seus ajudadores, que são os seus auxiliares, os seus assessores, e assim por diante. Mas essas organizações humanas das quais eu acabei de falar, elas funcionam assim porque se espelharam na família e Deus já criou a família funcionando dessa forma. Tem um cabeça e tem ajudadores. No caso, a esposa foi feita para ser ajudadora. Por que ajudadora? Porque Deus não quis colocar para ela a responsabilidade maior da família. Deus decidiu poupá-la disso. E, como não é maior a responsabilidade dela, certamente também não pode ser maior a autoridade dela, porque quanto maior a responsabilidade que uma pessoa tem, maior a sua autoridade. Então já vemos aí uma diferença de autoridade constituída por Deus, viu? Não é por homens, é constituída por Deus. Então o que nós percebemos? O homem foi constituído para ser cabeça. Ora, sendo cabeça, ele terá maior responsabilidade. E vamos ver, nesse encontro nosso, que para que ele possa ter maior responsabilidade, também Deus o deu uma capacidade diferente. Ele possui uma capacidade diferente. E o mundo anda se enganando, dizendo que a mulher tem a mesma capacidade do homem. E vamos ver que não tem. Não que seja inferior,
mas que seja diferente. E é aí onde eu quero chamar a atenção. Quando nós vamos lá em Gênesis 2, 22, então nós percebemos, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. Então observa que a mulher foi feita do homem. Então, por princípio, só pelo fato de ela ter sido feita dele, jamais ela pode ter uma autoridade superior a ele. Porque não pode a fonte ser superior ao seu Criador, não pode a criatura ser superior ao seu Criador. Jesus diz, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Quer dizer, no máximo ser igual. E nós vamos ver que essa igualdade é uma igualdade no sentido de que os dois devem formar um, mas ele na missão dele e ela na missão dela. Ora, no exército, o soldado, ele é inferior hierarquicamente ao comandante, mas ambos formam o exército, tanto o soldado como o comandante formam um exército, formam uma unidade. Ele é importante, o soldado também é importante, mas as funções são diferentes, as responsabilidades são diferentes. Num governo também é assim, numa outra organização, numa empresa, enfim, para onde nós observarmos as organizações humanas, todas elas, por princípio, têm uma hierarquia, têm um cabeça, têm um responsável. Quando vamos lá em Gênesis 3, no verso 16, nós vemos também ainda Deus mantendo, né? Gênesis 3,16 diz assim, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Está falando aqui de governo. Governo. Para uma pessoa governar, ela tem que ter capacidade. Claro que Deus capacitou o homem para governar a família, para governar a casa. E essa capacidade se dá em várias dimensões. Por exemplo, no caso da família, o homem tem uma capacitação física do ponto de vista espiritual. Ele tem capacidade de amar a mulher a ponto de dar a vida por ela, como diz Efésios 5, 25. Foi este o tipo de homem que Deus colocou na terra. Do ponto de vista físico, ele é fisicamente dotado de características, de capacidades superiores às capacidades da mulher. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro 3, 7, né, que o homem deve honrar a sua esposa como parte mais frágil. O pai deve honrar a criancinha como parte mais frágil, mas isso não quer dizer que o pai é mais importante do que a criancinha. Pelo contrário, numa família, quando nasce uma criança, um bebezinho, aquela criança tem uma importância grandiosa na família. Os outros membros da família não são mais importantes do que ela. Pelo contrário, ela passa a ser especial. Assim também Deus constituiu a mulher para ser especial. O homem para ser mais forte, mais dotado, porque ele precisa governar, e ela dotada de privilégios. Em encontros anteriores, falamos sobre os privilégios da mulher. São muitos, são enormes. Qual é o problema? É que este mundo distorceu. Satanás, utilizando a ciência, as religiões, as escolas, os governos e tantas outras, e o mundo dos negócios, utilizando essas organizações, acabou distorcendo o conceito de mulher. O que foi que o diabo fez? Trouxe uma doutrina que massacra a mulher, que faz o homem massacrar a mulher, que faz os conceitos dos homens, né, falarem para a mulher, você não sabe nada, você não é nada. Aí depois Satanás vem com outra doutrina, dizendo, te levanta porque tu és importante, que é o que está acontecendo nos últimos dias, né? Então nós vemos em Gênesis 3,16, Deus constituiu o homem para governar a mulher. E para governar tem que ser capacitado. E essa capacidade o homem não buscou no mundo. Ele não achou nas escolas, ele não achou na ciência, ele não achou nas religiões, ele não achou em lugar nenhum. Deus que o deu esta capacidade, do ponto de vista
do espírito, do ponto de vista da alma, do ponto de vista do corpo. Do ponto de vista do espírito, para amar a Deus, capacidade para se relacionar com Deus e receber de Deus a revelação. Do ponto de vista da alma, conhecimento, entendimento, sabedoria. Esse homem já estava trabalhando, governando os animais, dando nome aos animais, antes que a mulher chegasse aqui na terra. Quer dizer, ele já era dotado, capacitado. E para que a mulher encontrasse alguém plenamente capacitado, Deus primeiro treinou o homem para depois fazer a mulher. Olha, mulher, o homem que Deus colocou na terra é um homem capaz de governar a casa, de supri-la e, o mais importante, de te amar a ponto de dar a vida por ti. O que nós percebemos em 1 Pedro, no capítulo 3 e no verso 7, eu quero ler esse trecho porque tem uma revelação tremenda, 1 Pedro 3,7, que o Senhor quer nos dar nesse instante. Abra o seu coração para Deus falar, porque Deus nos fala grandiosamente quando nós nos dispomos, quando nós nos expomos à palavra. Então, 1 Pedro, no capítulo 3 e no verso 7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça devida, para que não se interrompam as vossas orações. Percebe aqui? Importante, discernimento. Conviver com a mulher com discernimento. A Bíblia está dizendo que Deus dá discernimento ao homem para ele saber discernir, compreender, entender, assimilar qual é a vontade de Deus para a família, qual é a direção que aquele marido deve dar à mulher. Deus deu essas características ao homem, mas à mulher não. E eu quero já adiantar. Você observa que na palavra de Deus nos fala sobre os cuidados que se deve ter com a viúva. Se a viúva tiver filhos, que esse filho cuide da viúva. Por quê? Porque quando a mulher fica viúva, ela fica sem o cabeça. Percebe? Ela fica sem o governo. Somente Deus dará a condução a ela, mas aquele governo humano de marido, ela não passa a ter quando o marido sai. Por isso a Bíblia diz que se deve ter cuidados especiais com as viúvas, tanto as viúvas novas quanto as viúvas idosas. Por quê? Porque quando o marido morre, ela fica sem o cabeça. Percebe? Ou seja, o marido tem uma missão que só ele pode resolver, só ele pode exercer, a mulher não pode. Isso tem que ficar muito claro. Também outro aspecto importante, além de discernimento, tratai vossa mulher como parte mais frágil. Está muito claro aqui. E eu quero já aqui trazer a reflexão, aquelas que nos ouvem agora. Observa uma coisa. Deus dotou a mulher com algumas capacidades. Você deve ter observado que aquilo que a mulher faz com o filhinho, seja durante a gestação, seja durante a criação, o cuidar dele, aquilo que ela faz, homem nenhum, homem algum, jamais poderá fazer. Por quê? Os dotes, as capacidades, as características que ela possui, o homem não possui. Semelhantemente, o governo da família, a provisão da família, o homem tem essa dotação, essa capacitação. Nós vemos perfeitamente quando
Deus levou o povo do Egito para a terra de Canaã, havia ali naquelas regiões povos abomináveis que Deus mandou o povo de Israel expulsar para ocupar a terra. E para expulsar aquele povo era preciso travar lutas. E observa que Deus não encaminhou, em momento nenhum nós vemos Deus dizendo para encaminhar as mulheres à luta. E eu quero chamar a atenção, mulher, para uma coisa muito importante, que as mulheres, na sua maioria, não estão compreendendo. O fato de Deus não ter encaminhado as mulheres à luta não é só por causa da questão física. Isto, sim, é muito importante. Mas, principalmente por causa das questões emocionais. A mulher, ela não tem condições fisiológicas, biológicas, psicológicas, de suportar o governo de uma família. Nós percebemos hoje, muitas mulheres passam a chefiar famílias, quer por causa da viuvez ou por causa de divórcio, e nós vemos a situação dessas mulheres. Elas se acabam logo, elas passam a ter problemas seríssimos. Muitas estão com problemas de saúde, enfermidades. Olha a quantidade de câncer em colo de útero, a quantidade de câncer de mama, a quantidade de enfermidades que estão assolando as mulheres que, por uma razão ou outra, decidem, assumir a chefia da família. O que nós percebemos hoje, à medida que cresce a quantidade de famílias chefiadas por mulheres, aumenta a desgraça nas famílias. À medida que nós vemos essa onda perniciosa, perversa e demoníaca, fazendo a mulher assumir função de homem, nós vemos as desgraças na ciência, nos governos, no mundo dos negócios. Você deve perceber, existe uma passagem muito interessante em 1 Coríntios, no capítulo 11 e no verso 3. Existe uma coisa fundamental da qual Deus não abre mão, é dos seus princípios. Deus só opera dentro de princípios. E existe aqui, em 1 Coríntios 11, 3, o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A família na terra está incorporada numa hierarquia que envolve o céu e a terra. Vemos aqui Deus, cabeça de Jesus. Jesus, cabeça do homem. O homem, cabeça da mulher. Percebe? Deus não abre mão desta hierarquia. Ai da mulher que tenta ultrapassar essa hierarquia. Paulo diz numa das suas epístolas: não quero que a mulher assuma autoridade de homem. Percebe? Por quê? Porque ela não tem capacidade. Enquanto ela é jovem, moça, ela pode até estar ali e tentar e fazer. Mas ela vai sentir a consequência disso do ponto de vista físico. E não vai demorar. Do ponto de vista psicológico. E não vai tardar. A quantidade de mulheres estressadas, com depressão, com problemas psicológicos seríssimos, enfermidades na alma, angústia, tristezas profundas. Por quê? Porque tentou fazer aquilo que Deus não mandou que fizesse. Logo, a missão da mulher, a função da mulher é uma, a função do homem é outra. Não adianta a mulher querer realizar a função que é de homem. Porque o físico dela, quando nós falamos dos privilégios aqui, nós lembramos a diferença entre o homem e a mulher. As taxas dos homens, quando fazem exames de saúde,
muitas das taxas da mulher são diferentes das do homem. Isso significa que emocionalmente, psicologicamente, do ponto de vista afetivo, existem diferenças. E esta diferença se passa por causa da capacidade diferente que Deus deu ao homem em relação à mulher. A mulher tem capacidades diferentes da capacidade do homem. Existem coisas que a mulher faz que o homem não suporta, não aguenta, não tem condições. Existem coisas que o homem faz que a mulher não tem condições. E qual é um grande engano desse mundo? Eu vou lembrar a você, viu, mulher? Olha, coloca isso no teu coração. Deus está falando para você entender a verdade. Sabe por que essa onda de a mulher assumir tarefas que são típicas do marido? Porque Satanás quer, na família, o marido, a mulher e os filhos trabalhando para dar lucro às empresas. Isso é um plano de Satanás. E os governos, por sua vez, que estão a serviço de Satanás, nos dias atuais, elaboram leis para dar esse incentivo às mulheres. Mulher, é um plano do diabo, essa modernidade. Isso é um plano satânico. Não te ilude com isso. No nosso próximo encontro, nós vamos entrar em detalhes a respeito disso, da questão do mercado de trabalho. Mas eu quero me ater aqui ao aspecto relacionado com a hierarquia. Só há uma forma de a mulher exercer função, autoridade que seja do homem. É ela deixando de realizar a sua função. Não há outra. É impossível a uma mulher realizar a sua função e a função de marido. É impossível. Logo, cada um no seu lugar. Ambos formando um. É um projeto de Deus a família. A família foi feita para dar certo. Casamento foi feito para dar certo. Mas só dará certo. Viu, mulher? Só dará certo se a mulher se colocar diante de Deus para que se faça nela a vontade de Deus. Só dará certo se o marido se colocar diante de Deus para que se faça nele a vontade de Deus. E aqui eu quero animar as mulheres. Você pode estar pensando, não, mas o meu marido não faz, os homens não faz, os homens tal, os homens isso, os homens aquilo. Olha, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, que a mulher, pelo seu proceder, ela muda a vida do homem. Pelo jeito dela pensar, pelo jeito dela falar, pelo jeito dela agir, o homem acaba mudando, mulher. O homem acaba se rendendo ao Senhor, se tornando um homem de Deus. Quer mais? Além de Deus te dar um marido com plenas capacidades para exercer a função de cabeça, ele ainda te capacita para, se ele falhar, se ele não exercer a missão, tu serás usada por Deus para levantá-lo. Observa. Efésios 5:25 diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Dando a vida pela igreja. Fazendo tudo para que a igreja seja vitoriosa. Como deve o homem proceder? Amando tanto a mulher, indo até todas as circunstâncias para fazê-la vitoriosa. E o que é a mulher vitoriosa? É a mulher que faz a vontade de Deus. Eu louvo a Deus por este ensino. Nós vimos aqui que a verdade, ela dissipa a mentira. A verdade, ela dissipa o engano. E nós estamos vendo, com base na palavra de Deus, eu quero lembrar aqui 2 versículos. Em Gênesis 5:21, a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Não fez os dois iguais. E aí nós vemos também Gênesis 3:16, juntamente com 3:17, o que é que nós vemos? E 1 Timóteo 3:4.
que é que nós vemos a Bíblia dizendo? Que a sustentação da família, o sustento, a provisão, o suprimento, o amor, deve vir do marido. Também o governo, a direção, a proteção deve vir do marido. Para que ele assuma a responsabilidade maior da família. Ele tem que ter uma capacidade maior. Essa capacidade é no nível físico, é no nível do espírito, da alma e do corpo, para que ele possa ser superior. Um prefeito, para ser prefeito, ele tem que ter capacidades. Para ser governador, tem que ter capacidades. Para ser comandante do exército, tem que ter capacidades. Para ser diretor de uma escola, tem que ter capacidades. Para ser cabeça de família, tem que ter capacidade. E Deus deu essa capacidade ao homem. Viu, mulher? Se o teu marido não tem essa capacidade, o teu pai, aí você vai lá em 1 Pedro 3, de 1 a 3, que você vê Deus dizendo que pode usar você para mudar a vida dele. Usar você para mudar a vida dele. Deus ama tanto a família, que fez tudo para que a família não vá de água abaixo. Até isso ele fez. Se o marido fraquejar, ele levanta a mulher. Mas a mulher não pode querer assumir o governo da família, ser cabeça de família. Só porque ganha mais? Não, de forma nenhuma. Que ganhe mais, e ganhe muito. E a Bíblia diz em Provérbios 31, no último capítulo de Provérbios, você vai ver lá nos versos de 11 em diante, Deus dizendo que a mulher foi feita para ser rica. A mulher virtuosa é uma mulher rica. Ela ganha dinheiro, ela compra fazendas, ela tem muitos bens. Mas, longe de pensar em ultrapassar a autoridade do marido. Tantas mulheres hoje, com a sua saúde debilitadas, literalmente debilitadas, porque foram fazer aquilo que não está no plano de Deus. E a Bíblia diz que a mulher não deve exercer autoridade de homem, típica de homem. Ora, se dentro da casa dela, ela não deve exercer a autoridade que é de homem, muito menos lá fora. Se um homem, ele dentro da casa dele, ele não deve ser inferior, governado por uma mulher, muito menos lá fora. Você está entendendo? Quem foi que disse que dentro de casa é para ser de um jeito e lá fora de outro? Não. Lá fora tem que ser um espelho do que nós somos na família. Deus deu, mulher, a você, para você, um homem com plenas condições de exercer a missão de homem e você não ter que ir fazer aquilo que é tarefa dele, que é atribuição dele. De forma que, o que é que o mundo, qual é o engano que está no mundo? Que a mulher pode exercer a função de homem. Ela pode até tentar, mas não dará certo. Pode até passar um tempo nisso, mas vai chegar à conclusão que não vale a pena. No fundo do interior dela, Deus vai falar que não vale a pena. Então, mulher, busca a Deus, busca na palavra de Deus, os ensinos de Deus, porque o que Deus tem separado para as mulheres é algo muito especial, são muitos privilégios. Nos encontros sobre privilégio nós falamos disso. E no próximo encontro, eu convido você para nós estarmos juntos, aprendendo pela palavra aquilo que está relacionado com o trabalho da mulher. Com a mulher trabalhar, a mulher sair de casa. Eu convido você para juntos estarmos aprendendo aquilo que Deus tem separado para nós nesses dias. Porque Jesus está voltando e Ele quer nos encontrar irrepreensíveis em espírito, alma e corpo.
Então eu quero deixar para a meditação das mulheres, 1 Timóteo, capítulo 2, nos versos 12 e 15. 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 3. Gênesis 3,16. Gênesis 5,21. 1 Pedro 3,7. E Gênesis 2, nos versos de 18 a 22. Não são só estes. Existem muitos versículos da Bíblia. Quando falamos de submissão em encontros anteriores, nós vimos que ser submissa não é ser escrava, não é ser escarnecida, não é ser menosprezada, não é ser empregada, não é ser serva. Ser submissa é ser aquilo que a Bíblia diz, é ser amada, é ser amada, é ser honrada, é ser suprida, ser protegida, ser conduzida, ser dirigida, ser governada. Que Deus te dê um bom governo, mulher. Que Deus, no teu coração, faça a grande obra para que o teu entendimento se abra para a palavra de Deus te revelar as muitas maravilhas que você ainda não conhece e que, se conhecer, certamente se regozijará, se alegrará e levará a outras este ensino tremendo que Deus tem para as mulheres. Que Deus abençoe cada mulher, que Deus abençoe cada marido, para que ele busque no Senhor a palavra de Deus para se conduzir como marido segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A família é um projeto de 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 Deus.